Abra sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo de número 22. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios, livro de Provérbios, 22, versículo de número 6. Diz assim, vamos ficar em pé, irmãos? Isso, olha que beleza, que maravilha. Diz-nos a palavra de Deus assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Algumas traduções dizem, não se apartará dele. Outras traduções dizem, ensina o menino, preocupado somente com o sexo masculino. Mas na verdade é tanto menino como menina. Podeis assentar, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre instruções para não mandar o teu filho ao inferno. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Meus irmãos, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. A maioria dos provérbios que aqui nós temos são de sabedoria prática. O que é a sabedoria prática? É aquela sabedoria para ser aplicada no viver diário. Em situações, você tem um ato de sabedoria para poder sair daquela situação, uma palavra de sabedoria para solucionar um problema. Não é a sabedoria científica ou astronômica, é a sabedoria prática da vida. Foi esta sabedoria que Deus deu a Salomão. E sobre esta sabedoria fora o que ele deixou registrado para o nosso entendimento. O livro de Provérbios, contendo essa coletânea de sabedoria, tem 31 capítulos. Eu conheço pessoas que aproveitam sempre os meses de 31 dias para ler um provérbio por dia. E aí, quando termina os 31 dias, eles leram todo o livro de Provérbios. Mas interessante, irmãos, que é um livro que foi escrito aí por volta do ano 1000 antes de Cristo. E se a gente for analisar por data, esse livro já tem 3000 anos. E os seus conselhos, as suas tiradas de sabedoria, elas é tão vívida como para os dias de hoje. Este livro está carregado de uma sabedoria impressionante, porque é a forma de você viver e se relacionar com o mundo em que você vive. Viver e se relacionar com a sociedade onde você está inserido. Viver e se relacionar com a família a quem você faz parte. Viver e relacionar-se com a esposa, viver e relacionar-se com os seus negócios. Há instruções para evitar certas atitudes que causam destruição total. Então, o livro de Provérbios é esta coletânea de conselhos sábios para o bem viver. E feliz é aquele que atenta para as palavras do sábio. É como ele mesmo disse, ata-as em seu coração. Meus queridos irmãos, hoje nós estaremos falando então sobre esse tema, instruções para não mandar o teu filho para o inferno. Ser pai é um grande desafio. Quem tem filho sabe muito bem disso.
A dificuldade de criar filhos é uma realidade em todas as eras e em todos os tempos. Nunca foi tão fácil ser pai. Primeiro porque o filho não vem com um manual. E segundo, quem recebe um filho sempre está despreparado para dar uma boa criação a esse filho. Outra grande dificuldade concernente em ser pai é que nós repetimos com os nossos filhos os mesmos erros que os nossos pais repetiram conosco. Parece ser uma cadeia de mando. Meu pai fazia assim, e eu vou fazer do mesmo jeito. Meu pai me batia com um cabo de machado, e eu vou batendo em você também com um cabo de machado. Então nós temos essa tendência. Ou então, nós, por ter sofrido muito nas mãos de nossos pais, tornamos o pai light, que o filho é como se fosse um filho sem pai. Abrimos a guarda e não temos condições de ser pais realmente na altura que deve ser da nossa parte. Agora, irmãos, o que eu posso fazer para ser um bom pai? Bom, se você já passou da época, dê glória a Deus, já cometeu todos os erros que devia cometer. Mas se você está na época, louva a Deus pela tua vida por estar aqui nesta noite. E se você está na faculdade para ser pai, adoro a Deus porque você vai ser bombardeado nesta noite. Então, meu irmão, você tem tudo e um pouco mais. Para nós, os crentes, e eu creio que para a humanidade não existe um manual de regra para a criação de filho como a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra. A Bíblia é a nossa diretrizes na questão de criar filhos. E feliz aqueles que amam a Bíblia, leem a Bíblia, estudam a Bíblia, medita sobre a Bíblia, adora o Deus da Bíblia, porque em todas as circunstâncias da vida, e principalmente como pai, você terá uma instrução bíblica para a correção, para a edificação e também para a consolação do seu filho. Quem não tem a Bíblia, lamento, né? E muitos crentes têm a Bíblia simplesmente como um objeto de adorno da sua estante. Ele acha que tocar na Bíblia é uma transgressão. Não, meu irmão, pode ler a Bíblia, ela não morde não. Leia a Bíblia com o teu filho, leia a Bíblia para o seu conhecimento, leia a Bíblia para a sua devoção, leia a Bíblia para que a Bíblia fale com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Nunca se produziu tanta Bíblia, em termos de impressão, mas nunca se leu tão pouco a Bíblia. A maioria do nosso povo não lê a Bíblia. Nem vou perguntar quem está lendo a Bíblia para não passar vergonha. Mas o nosso povo não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Eles preferem a profecia do áudio do Zap do que ler a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus para mostrar a você e a mim o caminho dos céus. A Bíblia é a carta de intenção do coração de Deus para nossas vidas. A Bíblia, não lê-la, é viver a vida toda na ignorância concernente ao próprio Deus da Bíblia. Eu já, aqui um culto de ensino, eu disse, irmãos, não é ler as partes que nós gostamos. O crente, ele é um sujeito tão folgado, e se ele é brasileiro, é folgado 2 vezes mais, porque ele até criou uma caixinha de promessa. Lembra das caixinhas de promessa? Aí fica fácil, né, irmão? Você não precisa nem fechar os olhos e dizer, minha mãe mandou eu bater nessa daqui, mas eu sou teimoso, eu pego essa. Tudo que você pegar ali é promessa. Então pode pegar qualquer um. Me lembro dos crentes que ia sair de casa, tinha que pegar um versículo para ler. Vamos ver o que Deus vai fazer comigo. Ah, é benção, estou indo. Ia dormir, tirava outra. Tomar café, mais uma. Irmão, aí...
Aí é fácil, irmão. Então, se você tiver uma caixinha de promessa na sua casa, queima ela. Joga ela no fogo. Usa a Bíblia. Leia ela de Gênesis ao Apocalipse. Leia ela, viu? Tem um monte de instruções aqui para nós. Pois bem, meus irmãos, como eu posso instruir o meu filho para não mandar ele para o inferno? Não se esqueça que o teu filho, o meu filho, é como um computador que ele vem com o seu disco duro virgem. E a partir do momento que ele chega neste mundo, ele começa a gravar em sua consciência, em seu subconsciente, norteações para a sua vida. Ele quando nasce, ele é um verdadeiro radar, irmão. Ele pega tudo, de longe, de perto, alta velocidade, baixa velocidade, ele vê tudo. Não vá pensar que criança é boba, não, irmão. Criança é um ser inteligente. Tem até um corinho que os meninos cantam na igreja. Criança sabe tudo, eu vou dizer. É só perguntar, ela vai responder. Sabe, irmão? Criança sabe. E como sabe? Sabe até que você está falhando como pai. Você sentar e é capaz de dizer, pai, por que o senhor não faz assim? Por que o senhor não me cria assim, assim, assim? E você vai rir. Pois bem, quais são então as instruções que eu posso dar ao meu filho para que ele não vá ao inferno? A responsabilidade é minha como pai. Eu, como pai, tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance para evitar que o meu filho erre o caminho da vida eterna. Fazer tudo, absolutamente tudo. O versículo disse: ensina a criança o caminho que deve andar. Não é ensina a criança o caminho que ela quer andar. E não é também ensine a criança o caminho em que eu estou andando, porque tem muito pai que anda desordenado e quer que o filho ande igual. É o caminho que ela deve andar. O caminho do dever, da responsabilidade. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminhos de morte. Para o entendido, o caminho é para cima, evitando o inferno que está embaixo. O caminho que conduz à vida tem uma porta. Jesus disse que a porta é, e o caminho apertado. Então, de caminho, a Bíblia nos recomenda. Mas que caminho é esse? Não é um caminho, não é uma rota traçada pelo GPS. Não. São atitudes praticadas diariamente no caminho da verdade. No caminho correto. No caminho de uma vida que dignifique o nome do Senhor Deus. Este é o caminho que eu e você devemos ensinar os nossos pequenos a andar. Outra questão, irmãos, nós nos desincompatibilizamos da nossa responsabilidade como pais e queremos entregar os nossos filhos para a professora da escola criar, para a igreja educar, para a irmã da sala da escola bíblica dominical ensinar. E ainda a gente pergunta, como foi o meu angelito hoje? Como foi ele? Esse é anjo, pastor. Tem asa e tudo. Irmão, a responsabilidade de ensinar o filho, de instruir o filho,
não é delegada ao Estado, não é delegada à igreja, não é delegada à escola, não é delegada a qualquer outra entidade ou pessoa. A instrução que se deve dar é delegada aos pais. Você e eu somos os responsáveis de instruir os nossos filhos. E se nós queremos delegar isso a outrem, nós estamos cometendo um erro terrível contra o nosso infante. E depois ele irá chorar. E depois ele irá reclamar. E depois ele irá fazer as coisas erradas. E você vai dizer, ah, mas não sei, no que foi que eu errei? No que foi? Em tudo, né? Mas então, irmão, quais são as instruções? Primeiro, não crie seu filho para buscar o seu próprio caminho. Não. Você já desde o início precisa inculcar no seu menino, nesse anjinho, angelito que você tem, o caminho de Deus. O caminho de Deus já desde pequeno. Olha, quando a mulher sentiu que está grávida, ela já deve começar a cantar hinos. Quer dizer, ela por ser crente tem que cantar hinos. Parar de cantar o Chitãozinho Chororó, por favor, e começar a cantar hinos. Ler a Bíblia em voz alta, porque aquele ser que está gerando, ele já tem percepção. O pai deve orar com imposição de mão sobre a barriga da mulher que está grávida, da mulher dele. Deve agradecer a Deus por aquela criança que está sendo gerada ali. Ler a Bíblia em voz alta para que aquele infante possa já estar tendo os ouvidos aguçados pela voz da palavra de Deus. E quando ele nasce, pastor, acabou o trabalho, aí, meu irmão, é dobração de trabalho. É o trabalho dobra. Aí se torna mais difícil. Mas você não pode perder o seu posicionamento. Quem tem um filho tem muita dificuldade. E quem tem 10? É mais difícil ainda. Mas você, como pai, e eu também temos essa responsabilidade. Não é o meu filho que vai escolher o caminho que ele vai andar, não. O meu filho, enquanto ele estiver debaixo da minha responsabilidade, eu vou fazer tudo para que ele ande no caminho de Deus. Era uma das preocupações para o judeu. Ele tinha que falar com o filho sobre a lei, andando pelo caminho, sentando em casa, deitando para dormir, levantando. Ele sempre estava falando, sem contar que ele tinha que fazer uma cópia dos 10 mandamentos e fixar num ponto estratégico da casa, para que quando a criança já aprendesse a ler, ela sempre estivesse lendo os mandamentos. Uma responsabilidade paternal. E então essa criança crescia conhecendo o caminho de Deus. Não era o caminho do pai dela, não era o caminho que ela escolheu, mas era o caminho de Deus. E ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Se você for educar seu filho corretamente, então, em primeiro lugar, eduque-o no caminho de Deus, porque é o caminho em que ele deve andar. Eduque-o no caminho de Deus. Uma pergunta: quantos dos senhores estão lendo a Bíblia com os seus filhos? Uma mão levantou. Quase meia dúzia. Meia dúzia e 3/4.
Irmão, lê a Bíblia para o teu filho. Se nós, já esse pensamento é do conselheiro fez inútil. Se nós lêssemos as Bíblias para os nossos filhos, não teríamos que ir visitá-lo na penitenciária. Mais Bíblia, mais escola, menos presídios, menos penitenciária. Porque a responsabilidade é nossa, de fazer do nosso filho um discípulo de Cristo, enquanto aqui viver. Agora, irmãos, segunda instrução que eu preciso dar ao meu filho para não mandar ele ao inferno: discipline ele corporalmente. O que é isso, pastor? Olha, meu filho, você nunca ouviu aquela sábia palavra que diz que vara não é santo, mas faz milagre? Vara, meu irmão. Pastor, como é que pode? Quer um conselho para você, meu irmão? Cria o seu filho bem longe dos avós, tá? Por favor. Não tem gente para estragar filho do que avó, meu irmão. É uma luta. Você ensina a criança. E então ele vai passar as férias na casa da vovó Francisca com o vovô Aparecido. E quando chega de volta lá, a mãe está desesperada. Mãe, o que foi que a senhora fez com a menina? Nada. Pelo amor de Deus, essa menina está completamente diferente daquilo que eu tenho criado. É porque vó, são os bichos besta, atrapalhado, estraga na criação do filho. Disciplinar corporalmente significa exercício de um castigo físico. Oh, pastor, o senhor não está sabendo que no nosso país tem a lei da palmada? Os caras que votaram a lei da palmada, o que vocês acham que eles precisam hoje? Não precisa responder, não. Pessoal que... Os caras acabam até a bateria. Oh, Jesus. Glória a Deus. Já cortaram até a bateria, né? Então, meus irmãos, essa disciplina corporal é um castigo físico. Vara é uma bênção, irmãos. Sabe aquela arvorezinha de goiaba? Arranja uma varinha daquela, dá uma sapecada dela no fogo e deixa ela num lugar estratégico. Irmão, a Bíblia disse que o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Como? Pastor, como é que o senhor deve estar sem juízo? Uma vara, pastor, isso é da época dos homens da caverna. Pois bem, depois que esta sociedade começou a dizer aos pais o que eles deveriam fazer, como disciplinar os seus filhos, olha a sociedade que nós temos aí, olha essa meninada que nós temos aí, olha a responsabilidade desses meninos, dessas meninas, olha que geração que está subindo, simplesmente pelo fato que nós achamos que o governo sabe como cuidar dos filhos. Ele não sabe nem cuidar do filho dele. A Bíblia diz a você e a mim: não retenha a vara, meu irmão.
Mas não é para espancar até matar, não, meu irmão. Eu não sei quantas dúzias de varada você gosta de dar, né? Na minha época de menino, meu pai era esperto, irmão, olha, eu nunca vi tanta criatividade como aquela. Era mangueira de jardim. Sabe aquelas mangueiras de jardim? Irmã, oh maravilha! Vara de marmelo, vara de goiaba. Vocês já ouviram falar num demônio chamado palmatória? Meu pai fez uma, irmão. Pesava 2 quilos. Cabinho comprido, negocinho redondo. E fez um buraquinho no centro. Aquilo quando ele batia na palma da mão, chegava a chupar. Você se lembra daquele demônio chamado fio de ferro de passar roupa? Aquele que uma ponta ia na tomada e outra ia na traseira? Pois é, irmão. Esses animais todos andaram carregados nas minhas costas. A disciplina, ela deve ser feita com sabedoria. Você não pode disciplinar o seu filho na hora que você está irado. Está irado, meu irmão? Não discipline o seu filho. Espere a ira passar. E não fica naquela conversa, você está na minha caderneta. Não tem um pessoal assim? Você tá na minha casa. Ah, se eu te pego. Ele fala, a mãe fala, ah, se eu te pego, o menino sai. Eu conheço, é do Michel Teló. Irmão, a disciplina, ela tem que ser feita com sabedoria, não pode ser feita no momento da ira. Você está irado, por favor, irmão, não vá exercer a disciplina sobre o seu filho, espera passar a ira, e depois, mas não esquece também não, e nunca discipline o seu filho, sem dizer para ele o porquê, ô mãe, por que a senhora está me batendo? Me deu vontade. Não, meu irmão, não faça nada disso. Quando você for disciplinar, entra lá no quarto, longe dos demais irmãos, e conversa, olha, hoje eu vou te dar umas varadas, porque aquele dia você fez isso, fez isso, fez isso. Então hoje... E não vá dando varada em qualquer lugar, irmão. Não se esqueça que quando nós viemos aqui na terra, nós viemos com 2 albergues aqui na traseira. Então é um lugarzinho excelente, é lá. Não é sapatada, não é atirar tijolo. Tem umas mães que tem uma pontaria que busca de longe, né? Panela de pressão que voa, não é vassourada, não é nada dessas coisas. É o exercício corporal da disciplina com sabedoria. E se você não o fizer, você faz com amor, sim ou não? Tem uns pais que dizem, olha, eu vou te disciplinar, mas está doendo mais em mim do que em você. Se você não fizer, irmão, Sargento Firmino não vai ter piedade. O pessoal que anda com aquele carro do time do Corinthians, branco e vermelho e preto, ele não vai ter dó do seu anjinho. Eles vão chegar a borracha mesmo, meu irmão. Por quê? Porque quando você e eu falhamos, nós deixamos que os nossos filhos expostos a serem disciplinados por alguém que não tem alegria, não tem felicidade, não tem dó, não tem amor, não tem nada. Então, não retenha a vara do seu filho. Ai, pastor, mas ele já tem 15 anos. E daí? Se você perdeu todo esse tempo, começa hoje. Eu sei que você já está olhando para o seu menino, né?
Nunca é tarde para disciplinar. E se você tem aquela caderninha, você está na minha caderneta, busque aquela caderneta e começa a ler desde o princípio, viu? Discipline-o corporalmente, não o mate, não com violência, mas sóbrio, educadamente e espiritualmente. Dá uma varada e fala em línguas, por favor. Se você não fala, pelo menos o que está recebendo está falando. Os nossos filhos estão sem correção. Os nossos filhos nos fazem vergonha. Se vai uma visita na nossa casa, nós ficamos envergonhados. Aquele anjinho de 3 anos, ele joga o sapato na cara da mãe, ele chuta a canela do pai, na frente das visitas. E ainda o pai diz, coisinha linda, né, pastor? São crianças. Vai. São crianças. Discipliná-los. Discipliná-los. Nem muito lá e nem muito cá. Moderadamente. Use a escritura para corrigi-lo. Pastor Emanuel Reis, ele contando para mim que antes dele disciplinar os filhos, primeiro ele lia um salmo. Não vai perguntar qual era o salmo que ele lia, né? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até varada vem. Está tudo incluído no versículo. Use a Bíblia para você aprender como exercer a disciplina sobre o seu filho. Agora, irmão, não vá disciplinar o seu filho naquilo que ele errou, pelo erro que ele aprendeu de você. Porque criança muitas vezes não segue conselho, ele segue exemplo. Se você não é o exemplo, já perdeu a autoridade de corrigir. Se você mente e vai corrigir o seu filho que mente, se você rouba, ué pastor, mas nós não estamos no culto? Estamos. Se você rouba, vai disciplinar o seu filho porque roubou? O exemplo é meu. Eu tenho que dar exemplo dentro de casa. Eu tenho que mostrar para eles como deve viver. E nós temos falhado nisso, meu irmão. Nós, sabe o que nós fazemos como pais? A gente faz uma má imagem da igreja para os nossos filhos. Começa a conversa na mesa lá, a mulher puxa a conversa, o homem, você viu fulano? Estava no culto ontem. Mas também, assim. E o pastor, esse aí, que? E o obreiro? Aquele. E depois nós queremos que os nossos filhos venham para a igreja. E quando a gente fala, filho, vamos para o culto, ele fala, o que nós vamos fazer lá? Adorar a Deus. Ué. Nós saímos de lá fazendo outra coisa depois, velho. Então o exemplo tem que partir de mim. O exemplo. Você já deve ter ouvido aquela história do vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui da Porangaba, que foi fazer uma visita para um irmão, e quando chegou lá, o filho do irmão ficou dando volta em volta dele. Lembra? E o vice-presidente perguntou, o que foi, menino? Ele disse, não, estou procurando a outra cara, porque o papai tem dito que o senhor é um senhor de 2 caras. Irmãos, tudo aquilo que eu faço de errado diante do meu filho, ele pega. Se você fala mal do pastor lá diante do seu filho, ele pega. Se você fala mal do obreiro diante dele, ele pega também. E ele vai levantando o conceito sobre aquele obreiro. E quando
ele estiver grande, obreiro, igreja, Deus, Bíblia, não tem nenhum valor para ele. Faltou você usar a Bíblia Sagrada na correção. Ensine a ele a amar a casa de Deus. Ensine a ele a amar os obreiros da casa de Deus. Ensine a ele a amar os diáconos, sabe esses irmãos que ficam cuidando aí fora? O diácono pega o menino lá fora, traz para a mãe fica com a cara em ponto de engolir o diácono vivo, de raiva. Por quê? Porque o diácono trouxe o filho e disse: irmã, cuida do seu filho. São questões simples, irmãos. Mas muitas pessoas que têm filhos, ao chegarem na igreja, falam assim: olha, está solta as amarras, você pode fazer o que quiser. E ele sai quebrando tudo. E a gente fica pensando: será que lá na casa eles fazem do mesmo jeito? Isso sem contar quando vem com a avó, né? A mãe e o pai ficou, a Deus dará. E a avó trouxe os netos para o culto. Uma benção, não deixe de trazê-los. Mas ensine a eles na casa de Deus. Ensine a ele através das Escrituras. Ensine a ele como viver para Deus. Não é responsabilidade dele, é responsabilidade nossa como pais a fazer. E ai de nós se não fizermos, irmãos. Ore com eles. Ore com eles. Ore com eles, orem por eles. Orar com eles. Os nossos filhos precisam aprender a orar conosco. Não é a irmã da escola bíblica dominical que vai ensinar eles a orar. É você, papai. É você, mamãe, que vai tirar um momento na sua casa, por mais atarefado que você esteja. Eu acho que não existe aqui entre nós ninguém mais atarefado do que Daniel. Tem alguém aqui? Daniel era o governador das províncias. E o terceiro no reino. E a Bíblia diz que ele orava. Eu estou tão ocupado para orar, que é isso. Ele era um senhor muito ocupado e tinha tempo para orar. Todos nós podemos tirar tempo para orar. Orar com eles. Olha, vamos orar aqui. Não, vamos orar. Ele pode relutar a primeira vez, a segunda vez, da terceira vez em diante ele começa a abrandar, e ele vai tomando o gosto pela oração. Ensinar ele a clamar a Deus, a dizer alguma coisa de palavra do coração dele para Deus. Pequenininho, bem pequenininho, ele aprende. Quantas crianças pequenininhas você encontra por aí, cantando louvores, orando a Deus, porque os pais ensinam, e aquilo que você instrui na meninice, jamais se esquece. Ensina a criança o caminho em que deve andar, porque depois de adulto não se apartará dele. Ele pode até ir longe, como fez o filho pródigo, mas ele sabe que na casa do pai há abundância de pão. Ele sabe disso. Então, meu irmão, orar por eles, orar com eles, orar por eles, orar por eles. Você tem a responsabilidade de orar. Irmãos, o seu infante sofre terríveis ataques. Não queira saber os ataques que eles sofrem. Você pensa que aqueles desenhinhos que apresentam na televisão são desenhinhos animados? Você pensa que aquilo ali não tem uma mente diabólica por trás daquilo? Pastor, é o Bob Esponja. Um sujeito quadrado com a cueca. É o Bob Esponja, é o He-Man. Na minha época era o He-Man, né? Na minha época não, na minha época era o quê? Na minha época eu não sei nem quem era. Faz tanto tempo. A minha época eu não sei, né, irmão Jeremias?
Pois é. Mas o pessoal aí de 30, 40 era He-Man, era Tarzan, o rei da selva. Ah, o Tarzan. O Tarzan, eu me lembro dele. Eu saía gritando na rua feito um doido. Eu estava mais para Chita do que para Tarzan, viu? Mas essa é a realidade. Tudo tinha algo de... Esse desenho do Pica-Pau parece inocente, não parece? Vai, assiste o Pica-Pau para você ver. Conversa com o Zeca Urubu para você ver o quanto ele sofre na unha daquele Pica-Pau. A mensagem do Pica-Pau para a criança é levar vantagem em tudo. Essa é a mensagem. O He-Man, lembra do He-Man? Levantava a espada e gritava, eu. E quantos pai crente comprou a espadinha? E o He-Manzinho dele correndo pelo quintal. Eu só não tenho a força, eu tenho a forca, eu tenho um monte de outras coisas aqui. Irmãos, ore pelo seu filho. Ore para que Deus levante uma barreira na mente do seu filho, para que essas setas malignas não o alcancem. Hoje o negócio é jogo, né? É videogame. Na minha época era Super Mario, né? Super Mario não, na minha época não tinha nem videogame. Mas o tempo passado era Super Mario. E hoje, irmãos, são jogos que só o sangue do carneiro. Que coisa mais terrível, é morte, é sangue. E parece que quanto mais violento, mais eles querem. É Mortal Kombat, né? Mortal Kombat? Mortal Kombat. Esses dias eu estava lendo alguma coisa para me atualizar, para ensinar, e eu fiquei assustado. Fiquei horrorizado. Esse camarada quer matar. E matar, e matar, e matar. E um joguinho terrível que saiu esses dias atrás, que é aquele da vida dupla, né? A sua vida virtual. Você cria um personagem lá e você faz aquele personagem fazer tudo aquilo que está guardado no recôndito do teu coração. E o sujeito, ele é assaltante, ele é estrupador, ele é violento, essa coisa toda. É aquilo que está. É por isso que Jesus diz que do coração procede roubo, adultérios e todas essas coisas. Então, meu irmão, a televisão, ela é um excelente veículo de comunicação. Mas nem tudo que passa lá serve para o teu filho. Mas o menino acorda às 8 da manhã, já liga a televisão para ele, ele já está lá. E já começa, tá na hora, tá na hora. E fica a manhã todinha. No outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. E depois nós assustamos quando uma criança pequenininha, de 6, 7 anos, ela está dizendo, ai, beijei 3 meninas lá na igreja. Aonde foi que ele aprendeu isso? Na televisão. As maldades? Na televisão. É chover molhado? Não, meu irmão. Eu e você temos essa responsabilidade. Responsabilidade essa que jamais será tirada de nós. Enquanto você estiver com essa criança, a sua responsabilidade é orar por ela. Ora por ela. Na escola ele é bombardeado. Os amiguinhos da escola querem levar ele para o caminho errado. E você tem a responsabilidade de orar por ele. Saber quem são os seus amiguinhos, com quem ele anda conversando, o que ele anda conversando. Ai, pastor, então eu vou fazer uma redoma de vidro e pôr ele lá dentro. Não. Você vai dar a ele uma arma de prevenção. Porque o conhecimento bíblico dissipa as hostes malignas do coração. A oração fortalece a criança para enfrentar a vida e ter uma personalidade firme do lado de Deus. Agora, se eu não fizer nada disso, pastor, tranquilo. Você vai para os céus.
E o seu filho? E o meu filhinho, o anjinho meu? Bom, lamento te dizer. Ore por ele. Hoje, a maioria dos pais não oram pelos seus filhos. E eu estou falando de crentes, da Assembleia de Deus, da Porangaba. Não oram pelos seus filhos. Não oram de maneira alguma. Não oram nem por eles. Coisa mais difícil é ver eles orar. Nosso culto aqui é terça-feira, culto de oração e ensino. Dá para contar 3, 4 ajoelhados orando. Se não ora nem na igreja, vai orar em casa. Em casa você veste aquele pijama verdinho de coraçãozinho vermelho e já se apodera do controle, abre uma Coca-Cola e fica lá, né? Meu irmão, é tempo de voltarmos à oração. É tempo de trazer a nossa família de novo para o lugarzinho da oração. Em volta da mesa, senta lá com o prato de comida, vamos tirar um tempo de oração. 5 minutos, você não precisa orar muito, 5 minutos, meu irmão. Seus filhos precisam ver você ajoelhado orando, lá na casa. Vê você lendo a Bíblia. Vê que é importante mesmo para você a oração. Vê que é importante mesmo a leitura bíblica para você. Que o seu tempo na igreja não é um tempo de um encontro social. Não. Que o seu tempo na igreja é um tempo para adorar a Deus. Que é um tempo para glorificar a Deus, meu irmão. Oh, meu irmão, estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos. Eles estão por caminhos que não deveriam estar. Nós não podemos nos tornar tão insensíveis. Nós precisamos voltar. O problema não está tanto neles, os problemas estão em nós. Nós fizermos tudo aquilo que nos compete fazer, e se eles errarem o caminho, pelo menos você terá um alívio de consciência em dizer: eu lutei com todas as forças, eu batalhei com todas as forças. Cante hinos na sua casa, cante hinos, cante louvores, que a sua casa seja conhecida como a casa dos crentes. Que as pessoas, os seus vizinhos precisam saber que você é crente, que lá você toca música naquela bendita vitrola. Coloca lá, irmãos, hino para tocar lá. Ai, pastor, mas nem mais, nem menos. Coloca hinos e canta junto, irmão. Ah, mas eu não canto bem. Mas não importa, irmão. O importante é que você cante. Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando você começa a cantar hinos e louvores na sua casa, a presença de Deus é atraída para aquele lugar, meu irmão. Você começa a trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, cantando, adorando, salmodiando. Ah, pastor, então não vai ter problema? Vai, meu irmão, vai ter luta, você vai chorar, vai sofrer, vai ter de tudo, mas vai ter presença de Deus. Vai ter presença de Deus na vida dos seus filhos. É tão bom quando a gente vê os nossos filhos pequenininho cantando hino, cantando corinhos, salmodiando alguma coisa. Oh, como enche o coração de alegria, porque a música tem um poder de chegar no coração tremendo. E quando você faz isso, a sua casa será a casa do ambiente da presença de Deus. Agora, meu irmão, nós temos uma guerra contra Satanás. E ele não dorme. Ele não dorme. De jeito nenhum. E ele sabe que tem muitos filhos nossos que estão nas garras dele. E o que ele faz? Ele luta para cegar-nos como pais. Para que a gente não vê a verdade. Ah, não tem problema. Conhece aquele pai, não tem problema, não faz mal? Não tem problema, não faz mal, não tem problema, não faz mal, não tem problema, não faz mal.
Depois vem chorar as pitangas. Ajuda o quê? Eu sei que muitos de nós que estamos aqui, se tivéssemos uma segunda oportunidade de criar os nossos filhos, nós não criaríamos com a inteligência que já temos hoje, não repetiríamos os erros, mudaríamos a forma, porque nós criamos filhos para Deus. Ele é a herança do Senhor. Esta guerra, Satanás está vencendo em muitas famílias. E não tem oração que dê jeito, meu irmão. Nem todas as coisas se resolvem com oração, meu irmão. As coisas se resolvem mais com atitudes. E a oração é o poder de Deus para tomarmos atitudes. Tomar uma atitude centralizada na palavra de Deus, dentro do lar com os nossos filhos, é o melhor de Deus para os nossos filhos. E se fizermos isso, teremos o apoio do Altíssimo. Poderemos contar com o seu poder, com a sua graça e com a sua bênção. E se amanhã, lá no leito da enfermidade, quando você estiver próximo de partir, você vai poder olhar o rosto dos seus filhos e ter um motivo para agradecer a Deus por aquilo que eles eram, por aquilo que eles são. Oh, meu irmão, minha família precisa de Deus. Os meus filhos necessitam de Deus. O que vou fazer? De repente um dia acontece um milagre e, irmão, aquilo que Deus mandou eu e você fazer, milagre Ele não fará para solucionar. O que você pode fazer com as suas forças, faça. Você tem a responsabilidade de fazer, e eu também. Ficamos em pé. Um filho dá trabalho, irmão. 2 é 2 trabalhos. E se é 10, é 10 trabalhos. A responsabilidade de educá-lo está na tua e nas minhas mãos. O que vamos fazer? Se você tem errado com o seu filho até hoje, hoje é um bom dia de você chegar em casa e pedir perdão para ele. Filho, me perdoe, porque eu falhei com você na instrução segundo a Bíblia para a sua vida. Senhor Jesus, estamos na tua presença e somos pais. Louvamos a ti pelos filhos que nos destes. Agradecemos a eles, a ti, ó Deus, pela vida deles. Adoramos a ti, Senhor, porque o Senhor nos fez experimentar o milagre da família, o milagre da vida, enviando-nos, Senhor, filhos, como fruto e herança do teu amor. Aqui estamos, Senhor, como famílias diante de ti. O Senhor conhece as nossas vidas, conhece cada detalhe de nós, Senhor. Não podemos esconder-nos diante de ti. Mas nesta noite, pela autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré, pedimos que nos dê, Senhor, a autoridade como pais. Nos dê, Senhor, a sabedoria para poder sermos, Senhor, servos teu para a criação de nossos filhos. Cobre a nossa família com o teu poder. Cobre a nossa família com a tua graça. Cobre os nossos filhos, aonde eles estiverem, Senhor. Quem sabe estão em caminhos errados, por nossa culpa de não termos instruídos no caminho que deveriam andar. Meu Deus e meu Pai, estenda as tuas mãos e faz-nos levantar hoje, como pais responsáveis diante da tua presença, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas cada dia, em o nome de Jesus.